Bem, então vamos lá, gente. Bom dia, né? Aula 4, História, sexto ano, a primeira fase do Império Romano. Vamos começar aqui pelos objetivos propostos dessa aula, né? Conhecer a organização política do Império Romano, analisar a organização social e econômica desse período e conhecer as instituições políticas e romanas comparando-as com as instituições políticas atuais. Né? Lembrando que muita coisa da política atual ela tem origem lá na Grécia, em Roma, né? Justamente por aquela localidade ser o berço da democracia. Né? Então vamos lá, o primeiro título da gente, né, é a dinastia Júlio-Claudiana, né? Então esse nome ela já vem já de união de duas famílias, né? Da família Júlio e da família Cláudio, né? Vão ser casamentos que vão ser feitos. Mas vamos ler aqui para a gente poder dar aí uma ênfase melhor naquilo que a gente está falando, né? Vamos lá, na aula anterior aprendemos sobre a crise do Império Republicano em Roma e a ascensão do Império. Nessa aula iremos nos concentrar nas principais dinastias que governaram o Império Romano durante o período que nós chamamos de Alto Império. Também falaremos a respeito da organização política e social dos governos que se seguiram. A primeira dinastia dos imperadores foi a Júlio-Claudiana, como eu acabei de falar para vocês. Esta dinastia era formada por membros todos da família Augusto, né? Que nós já vimos já, que eram os Júlios, né? E da família de Lívia Drusa, né? Que são os Cláudios. Lembra da Lívia Drúzia, né? Que casou-se, né? Com o imperador romano? Então, a primeira imperatriz romana, viúva de Augusto, né? Aí dessa união, na verdade não dessa união, mas de uma outra união da Drúzia, né? Ela tinha o filho, né? E foi justamente esse filho que vai assumir o poder no lugar de Augusto, né? Vai ser o Tibério, né? Então vamos lá, Tibério, no caso aí que é o imperador, um dos imperadores dessa dinastia, né? Foi o segundo imperador oriundo dessa dinastia, né? Ele era filho de Lívia, de um primeiro casamento. Contudo, após se casar com Augusto, ele registrou Tibério como sendo seu filho, dando a ele o direito de suceder ao trono. Gente, o Augusto gostava muito do Tibério, né? E ele acabou aí dando toda a oportunidade que o Tibério poderia ter, né, para aprender sobre a administração pública de Roma, né? Então o Tibério ele vai aprender com o seu padrasto, né, Augusto, a como organizar a administração pública de Roma, e ele vai ser o sucessor de Augusto no trono romano, né, no Império Romano, né? Vamos lá, a chegada ao poder com a idade de 56 anos, Tibério demonstrou respeito às tradições e ao Senado. Lembrando que o Senado é sempre muito poderoso, né, gente? Quando o Senado não gostava de alguém, de algum imperador, ele acabava articulando-se, né, para poder tirar aquele imperador de cena. Então, era sempre importante você ter o apoio e ter o respeito do Senado, né? Ele provou ser um bom administrador. Depois de uma tentativa de golpe por parte do prefeito do Pretório, chamado Sejano, Tibério resolveu se isolar na ilha de Capri, na Itália, né? Lembrando que a guarda pretoriana, gente, era a guarda que era responsável pela segurança, né, do imperador e pela segurança do império, né? Mesmo assim, o prefeito do pretório, ou seja, aquele cara que tomava conta da guarda pretoriana, ele acaba tentando dar um golpe, né, no Tibério, e o Tibério resolve sair de cena, né, ou pelo menos sair especificamente de Roma, e ir lá para a ilha de Capri, na Itália, mas continuando sendo o representante máximo aí da administração pública romana, né? No entanto, como resposta à traição, Tibério restabeleceu a lei da majestade, que divulgava os crimes contra o imperador como crime contra a república.
Além disso, Tibério estabeleceu um verdadeiro estado de terror em Roma durante algum tempo após o seu exílio. Bem, gente, a verdade é que o Tibério ele fica com medo de morrer e ele acaba caçando todos aqueles que eram contrários ao seu governo, né? O sucessor de Tibério foi seu sobrinho, Caio Júlio César Augusto Germânico, né? Conhecido como Calígula, né? O Calígula ele vai aprender tudo sobre administração pública com Tibério. Só que ele vai aprender lá na ilha, né? Na ilha de Capri, né? Porque ele vai crescer junto com o Tibério nessa ilha, né? Conhecido como Calígula. Assumindo o poder com apenas 25 anos de idade, Calígula começou bem o seu governo, porém, repentinamente começou a demonstrar um comportamento bastante obscuro, né? Ou seja, ele era um cara que não era muito centrado, ele era um cara que era meio esquizofrênico, né? Isso aí vai ser de extrema importância dentro desse governo romano, porque ele vai, por várias vezes, ele vai surtar, ele vai perder ali o ritmo da administração e vai cometer loucuras, né? Calígula manteve relação incestuosa, já começa por aí, ó, com sua irmã. Ou seja, ele tinha relações sexuais com a própria irmã, né? Construindo seu castelo ao lado do templo de Castor e Pox, né? Gastou demais na construção de uma ponte, causando fome entre a população, e empreendeu uma série, né, vamos subir aqui, uma série de assassinatos em Roma, causando uma enorme sensação de terror na sociedade, né? Então, você perceba que ele era muito dispendioso, né? Ele não abria mão aí da quantidade de dinheiro que ele deveria gastar para fazer administração. Ele gostava de fazer tudo da maneira dele, e Roma vai acabar sofrendo bastante, né, com falta de verba, porque ele gastava muita coisa com as vontades próprias e não pensava aí na vontade do governo romano, né? Vamos lá. Não satisfeito em cometer tantos erros, o imperador ainda resolveu indicar seu cavalo Invictus ao cargo de cônsul e sacerdote. Agora imagine vocês, né, um cavalo, um quadrúpede, né, sendo um cônsul, sendo um sacerdote, né? Aí você percebe realmente que ele era louco, né? Em 41 a.C., Calígula foi assassinado por um grupo de conspiradores chefiados por um guarda pretoriano. Lembra que eu falei para vocês que a guarda pretoriana era a guarda responsável em tomar conta, em proteger o imperador? Mas eles perceberam que realmente não tinha mais condições do Calígula continuar sendo aí o representante máximo da administração romana, porque ele não respondia mais pelos seus atos, né? Vamos lá, dando continuidade. Após o assassinato de Calígula, o Senado cogitou a possibilidade de restaurar a República. Lembra que era a República antes, né? Só que, né, porém, apoiados pelo pretoriano, o tio de Calígula, que chama-se Cláudio, assume o poder, né? Então, os próprios pretorianos, a própria guarda pretoriana, ela vai derrubar o Calígula e vai colocar o Cláudio, que é um parente direto, que é tio de Calígula, no poder, né? E Cláudio tinha 51 anos quando chegou ao poder, não tinha grande credibilidade, mesmo entre seus próprios familiares, né? Mas ele era aceito pela guarda pretoriana, por isso ele vai assumir aí como imperador romano. Durante a sua infância e juventude era considerado um rapaz inofensivo e sem espírito, né? No entanto, demonstrou ser um bom administrador do tesouro público e um bom estadista, ou seja, ele entendia de administração pública, ele entendia no controle dos gastos públicos nesse momento, né? Então, ele, a princípio, estava sendo um bom estadista, né? Um bom governante. No entanto, os seus opositores o acusavam de ter como único defeito sua grande fraqueza diante das mulheres que o persuadiram a fazer suas vontades, né? Então ele era um cara que aceitava muito a ideia das mulheres, e ele acabava aí fazendo a vontade das mulheres.
E aí, esse era tido aí como o maior e único defeito aí, o maior e principal defeito do imperador, né, do Cláudio. Vamos lá, teve um filho de Messalina, né, sua terceira esposa, chamado de Britânico, como deveria sucedê-lo no poder, né, que deveria sucedê-lo no poder. Porém, sua quarta esposa, Agripina, o envenenou e o matou. Agripina tinha um filho de outro casamento chamado Nero, né, que era chamado Nero, que ela queria botar no poder. Então percebam aí que o Cláudio ele vai ter um monte de filho, né? Vai ter um monte de esposas, né? E vai ser justamente uma dessas esposas, vai ser a Agripina, que vai acabar matando ele e vai colocar o Nero, que nem era filho dele, no poder. E realmente Nero vai ser o sucessor de Cláudio, né? Nero foi o sucessor de Cláudio e começou a governar em 54 a.C. Os primeiros 5 anos de governo foram bons, porém depois começou a demonstrar sua verdadeira face doentia. Ordenou a morte de sua mãe, Agripina. Olha como é que o cara era louco, né? Percebam aí que a gente tem vários problemas com esses imperadores romanos, né? Eles eram tidos como sendo aí, eles se sentiam o próprio Deus, né? Porque eles poderiam fazer o que eles quisessem, né? Então vamos lá. Então o Nero ele vai matar a sua mãe, né? Agripina, né? Ordenou a morte de sua mãe Agripina, de sua esposa Otávia, né? E foi suspeito de ter causado um grande incêndio em Roma, né? Mas a gente já sabe hoje que não foi ele o culpado por esse incêndio, tá, gente? Então tá aqui em Roma, né? Botando a culpa nos cristãos. A razão do ódio que Nero tinha pelos cristãos são desconhecidas, mas alguns historiadores afirmam que pelo fato de os cristãos terem se negado a adorá-lo, né, como um Deus, ele os perseguiu. Então, gente, nesse período aqui, né, vai ser justamente os cristãos que vão sofrer bastante com o governo de Nero, né? Nero acabou se suicidando em 68, né? Após o Senado o havia sido considerado inimigo público e diversas revoltas estavam acontecendo contra o governo. Então, gente, vamos entender uma coisa aqui. Primeira coisa, né? O Nero ele foi acusado de colocar fogo em Roma. Mas a gente já sabe hoje em dia que não foi ele que botou fogo em Roma. O que começou a pegar fogo em Roma foi uma casa de velas, né? E essa casa de velas nos arredores da cidade começou a pegar fogo e o vento espalhou esse fogo por toda a cidade de Roma, né? Os cristãos botavam culpa no Nero do incêndio, né? E Nero botava a culpa nos cristãos. E isso aí foi um dos motivos pelo qual o Nero acabou perseguindo os cristãos. E um outro detalhe também importante é que o cristão não aceita, né? O cristão não aceita aí que tenha que venerar um Deus vivo, porque para os cristãos o verdadeiro Deus é Jesus Cristo, né? O verdadeiro Cristo que é o nosso Deus, né? Que é o Filho de Deus. Como Deus é uma tripla, uma trindade, né? É Pai, Filho e Espírito Santo, tudo envolvido em um só, né? É como se fosse Cristo o nosso Deus, né? Para os cristãos. Então não aceitava adorar o Nero como sendo um deus, e por isso aí o Nero odiava tanto os cristãos, né? Vamos dar continuidade aqui, né? Aí, né, nesse caso aqui termina o governo de Nero, né? E aí vai começar uma nova fase, né? Uma nova dinastia, que é a dinastia dos Flavianos, né? 68 AC a 96 AC, né? Depois do suicídio de Nero, 4 imperadores o sucederam em um curto período de tempo. Entre os anos de 68 e 69.
Giba, governador da Espanha, recebeu o apoio do Senado para dar um golpe de Estado. Giba, um senador de 60 anos de idade, assumiu o governo em um momento em que o Estado necessitava de organização financeira. Porém, acabou sendo assassinado por Marco Sévio Otton, um membro ambicioso, que acabou sendo nomeado imperador. O problema é que Otton também perdeu o posto de imperador para um general chamado Vitélio. Este, por sua vez, foi derrotado e morto pelas tropas do general Vespasiano, fundador da dinastia Flaviana. Vespasiano governou de 69 d.C. até 79 d.C. Ele reorganizou as finanças do império. Percebam aí que agora o império começa a andar de melhor maneira, com Vespasiano no poder. Ele reorganizou as finanças do império, restaurou a ordem interna e rapidamente associou seu filho Tito ao poder. Então percebam agora que o Vespasiano vai começar a passar todo o ensinamento de administração pública para o seu filho, que se chama Tito. Tito assumiu o poder em 81 d.C. Ele foi, antes de tudo, um bom comandante militar, esteve no comando das tropas romanas nas guerras contra os rebeldes e judeus, que terminou com a invasão e destruição de Jerusalém no ano de 70 d.C. Bem, passando lá para cima, para a nossa próxima coluna da página 238, Então tá aqui. Após a morte prematura de Tito, em 81 DC, seu irmão mais novo, Domiciano, assumiu o governo. O seu período de governo foi marcado por uma repressão a alguns membros do Senado. Por sua boa administração e cumprimento de seus deveres, para fortalecer o seu poder, buscou o apoio dos militares. Então percebam agora que eles estão abrindo um pouco a mão do apoio do Senado para conseguir aí apoio militar, um apoio de guerra, Após as discórdias entre o Senado, Domiciano conseguiu pacificar a região, que sempre havia causado problemas, como a Bretanha, por exemplo, E aí o próximo governante vai ser de uma próxima dinastia, que vai ser a dinastia Antonina, dos Antônios. Então tá aqui, dinastia Antonina, Os imperadores que construíram a terceira dinastia imperial romana foram Nerva, Trajano, Adriano, Antônio Pio, Marco Aurélio, Lúcio Vero e Cômodo, A gente começa aqui, com Marcocino, Marcocino, Nerva, que é o primeiro, foi para a maioria dos historiadores considerado o primeiro dos imperadores antoninos. Nasceu em 26 d.C., originário do Império Senatorial, tendo sido 2 vezes cônsul. Em 96 d.C., foi posto no poder pelo Senado, porém ficou no poder pouco tempo, pois morreu no ano de 98 DC. Aí nós temos um outro imperador aqui, que é o Marco Ulpio Trajano, nascido em 53 d.C., foi adotado por Nerva, que nomeou seu sucessor. Até aqui havia prestado serviço como tribuno militar, magistrado e cônsul. Trajano demonstrou uma grande preocupação com a segurança do império, tendo seu reinado sido caracterizado por certo liberalismo, marcando por uma longa sucessão de guerras contra décios e contra partos. Resgatou o império de uma crise financeira e foi responsável pela construção do maior fórum de Roma, pela construção de inúmeros mercados com o seu nome e pela criação da província da Dácia, da Arábia, da Mesopotâmia e da Assíria e da Armênia. Como Trajano
Com Trajano, o Império atingiu sua grande extensão máxima. Morreu em abril 77 d.C., sendo sucedido aí por Adriano, né? Bem, aqui embaixo nós temos o mapa, né, do Império Romano em 117 d.C., né? Então aqui em rosa nós temos as províncias senatoriais, né? Em verde as províncias imperiais, e em azul, né, um roxo clarinho aí, os estados clientes, né? Você consegue perceber aí a grandeza do Império Romano. Olha a quantidade de território que Roma conseguiu aí dominar. Lembrando que antigamente, né, logo no começo, Roma era apenas uma pequena cidade, uma pequena vila que estava lá na Itália, né, que foi se desenvolvendo na Itália. E ela consegue dominar todo esse território que você está vendo aí, pintado de verde, de rosa, né, e de verde, de rosa e de roxo, né. Vamos lá então, passando aqui para baixo do mapa, né? Públio Hélio Adriano nasceu em 76 DC e foi adotado por Trajano. Percebam que a gente tem muitos casos de adoção, né, no Império Romano. São vários imperadores que vão adotar, geralmente, os seus sobrinhos, ou vão adotar os seus enteados, né? E vai ser geralmente para essas pessoas que eles vão passar aí o poder, né? Percebo que isso é uma prática normal no Império Romano, né? Então ele foi adotado por Trajano, tendo casado com a sua sobrinha Sabina, né? Seu reinado foi caracterizado por uma dupla preocupação: assegurar a paz e completar a organização do Império. Desse modo, substituiu a política ofensiva de Trajano por uma política defensiva e abandonando as conquistas para além do rio Eufrates, além das linhas da Mesopotâmia, né, atual Iraque. Então ele vai parar de atacar e vai começar a se preocupar com aquilo que tinha sido conquistado e organizar aquela localidade que eles tinham anteriormente conseguido conquistar, né? Foi um grande administrador, alcançou seus objetivos por meio de uma inquestionável diplomacia, porém foi também responsável pela evolução do Império em direção a um Estado centralizador, ou seja, o poder na mão do imperador, em vez de dividir o poder com as províncias, né? Morreu em 138 DC, depois de ter transformado Antonino, seu filho adotivo, né, e como seu sucessor no mesmo ano. Então percebam aqui que mais uma vez tem um caso de adoção, aonde o imperador adota, né, uma pessoa, ensina a ele toda a administração do Império Romano e passa para esse filho adotivo o poder do Império Romano, né? No caso aí agora foi Antonino, que é o filho adotivo que vai assumir, né, o filho adotivo aí do Adriano, que vai assumir o poder, né, quando ele morre em 138 depois de Cristo, né. Bem, passando para a nossa próxima página, próxima página mesmo, né, tem uma curiosidade aqui, parte da muralha de Adriano, né, em meados do século II depois de Cristo, o Império Romano se encontrava em plena política expansionista, né? Vamos passar a próxima página aqui. Política de expansão territorial, chegando a dominar parte da atual Grã-Bretanha, né? Contudo, a manutenção e a defesa desse território em especial era muito dispendiosa, era muito cara proteger todo aquele território, né? Pois as tribos nativas que ali viviam não abriam mão de lutar pela posse da terra. Diante dessa situação, o imperador Adriano decidiu que o império deveria se esforçar apenas em manter as terras já dominadas. Então foi o que eu falei para vocês.
o imperador ele prefere proteger as terras que já foram dominadas do que invadir novos territórios, que ele sabia que aquelas pessoas que viviam naquele território não iam abrir mão e iam estar sempre lutando, né, por esse território que a princípio era um deles, né. Diante dessa situação, o imperador Adriano decidiu que o império deveria se esforçar apenas para manter as terras dominadas. Foi com esse propósito que ele ordenou a construção de uma grande muralha que se estendia por 118 quilômetros ao norte da Inglaterra. Essa muralha recebeu o nome de Muralha de Adriano. Para quem não sabe mais ou menos o que significa 118 quilômetros, é mais ou menos daqui a Arraial do Cabo, daqui a Cabo Frio, né? É a distância desse muro que o Adriano construiu para proteger os territórios que era de propriedade do Império Romano, né? Bem, vamos ver mais um aqui, né? É o Tito Aurélio Fulvus Boino, né? Antônio. Nasceu no ano de 86 DC, foi cônsul, designado procônsul da Ásia por Adriano, né, em 120 depois de Cristo. Manifestou-se durante seu reinado, preocupado com a pacificação das fronteiras do Império Romano, e foi responsável pelo desenvolvimento da assistência pública, né. Obteve pela sua política de apoio do Senado o que o apelidou de Pio, né? Então esse aqui é o imperador Pio, né? Antônio morreu em 161 depois de Cristo, deixando o império pacificado e próspero, né? Então um império que não atacava, um império que organizava todas as suas finanças, um império que estava sempre preocupado com a administração pública, né? E pacificado, né? Sem guerra, que isso aqui é interessante para a gente ver, né? Marco Aurélio Antônio nasceu em 121 depois de Cristo e foi, olha só, adotado pelo futuro Antônio Pio, né? Antônio, o Pio. O grande imperador, filósofo, homem de grande sabedoria e de bom senso político, revelou-se favorável ao Senado, remetendo-lhe parte dos seus privilégios. O seu reinado foi assolado por catástrofes e guerras, mas Marco Aurélio ficou na história por ser um imperador inteligente, sensível e culto. Morreu em 180 depois de Cristo. Então percebam que você tem mais um caso de adoção, né? No caso aqui, o Marco Aurélio sendo adotado pelo Pio, e ele vai também assumir o poder, mas vai morrer em 180 depois de Cristo, né? Marco Aurélio Cômodo Antônio, filho de Marco Antônio, nasceu em 31 de agosto de 1961. De 61 DC, depois de Cristo. Foi proclamado imperador pelo Senado, né, após a morte de seu pai, né? O seu reinado foi caracterizado como um período de terror e conspirações, e ficou conhecido como um imperador de caráter medíocre e facilmente influenciável, né? Então ele era um cara mediano, né? O Marco Aurélio Cômodo, né? Ele era vai assumir aí depois da morte do seu pai, né? E foi um período de bastante complicado, de conspirações, de terror, ou seja, era um cara que estava sempre na bola da vez para poder cair do império. Tinha sempre alguém querendo derrubar ele do poder, né? Então aqui está o busto de Marco Aurélio, né? Nessa figura de cima aqui, né? Bem, passando aqui para esse último parágrafo, né? Cômodo não herdou a sabedoria e bom senso político de seu pai e cometeu alguns erros estratégicos e militares durante seu reinado. E aí foi assassinado em uma escola de gladiadores, terminando com ele, né, a dinastia dos Antônios. Então percebam que existem várias conspirações que acontecem em todos os impérios, em todas as dinastias romanas, né? Então uma característica dessas dinastias são as conspirações, né, as tentadas de derrubada dos imperadores e também a adoção, né? A adoção é sempre também muito presente, né? Nesse período, né? Quando ele não tinha nenhum filho, ou então quando de repente o seu filho tinha sido assassinado, né, de um imperador assassinado,
ou, por exemplo, se a pessoa não tivesse assim uma grande capacidade, ele acabava adotando. Geralmente era um sobrinho, era a filha da esposa que era de outro marido, um filho de outro marido, mas eles acabavam adotando, ensinando tudo que eles sabiam sobre administração, mesmo às vezes não aprendendo tão bem. Né, essas pessoas acabavam sendo imperadores romanos através aí da hereditariedade que a gente costuma ver nas monarquias e nos impérios, né? Bem, lá em cima nós temos uma personalidade, né? Públio Hélio Adriano, governou por 20 anos e pertence à dinastia dos Antônios, né? Na sequência aqui tem uma questão comentada. Na próxima página já começa... Não, pro lado de cá. Na próxima, embaixo aqui nós temos aqui uma seção cultural, ó. Filme Gladiador, muito bom, gente. Quem tiver a oportunidade de ver, veja, que é um filme bastante interessante, que mostra justamente toda essa maldade, né? Essa vontade de perpetuar-se no poder, né? Então tá aqui, nos dias finais do reinado de Marco Aurélio, né? O imperador desperta a ira de seu filho Cômodos, né, ao tornar pública a sua predileção em deixar o trono para Máximos, né, que era um general do exército, né, comandante do exército romano. Sedento pelo poder, o Cômodos mata o pai e assume a coroa e ordena a morte de Máximos. Oi! Até o 15. Já tá acabando agora, né? Já vai cair a aula, né? Vai cair já. E acabou que eu não fiz a chamada. Deixa eu ver quanto tempo tem. 1 minuto e 7, né? É isso aí. E aí tem esse filme aí pra gente poder ver. E o exercício vai do 1 ao 15, tá, gente? Eu vou tirar a foto de vocês aqui pra gente poder fazer a chamada, tá?